Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje a Igreja celebra Santa Inês, Virgem e Mártir. O nome Agnes, para nós Inês, em grego significa pura e casta, enquanto em latim significa cordeiro. Para a Igreja, Santa Inês é o próprio símbolo da inocência e da castidade, que ela defendeu com a própria vida. A ideia da virgindade casta foi estabelecida na Igreja justamente para se contrapor à devassidão e os costumes imorais dos pagãos. Inês levou às últimas consequências a escolha que fez a esses valores. É uma das santas mais antigas do cristianismo. Sua existência transcorreu entre os séculos 3 e 4, sendo martirizada durante a década perseguição ordenada contra os cristãos, desta vez imposta pelo terrível imperador Diocleciano em 304. Inês pertencia a uma rica, nobre e cristã família romana. Isso lhe possibilitou receber uma educação dentro dos mais exatos preceitos religiosos, o que a fez tomar a decisão precoce de se tornar esposa de Cristo. Tinha apenas 13 anos quando foi denunciada como cristã. Dotada de uma beleza incomum, recebeu inúmeros pedidos de casamento, inclusive o filho do prefeito de Roma. Aliás, essa foi a causa que desencadeou seu suplício e uma violenta perseguição contra os cristãos. A narração que nos chega conta que o rapaz, apesar das negativas da jovem, tentava cortejá-la. Seu pai, indignado com as constantes recusas que deixavam seu filho inconsolável, tentou forçar que Inês aceitasse seu filho como esposo, mas tudo em vão. Numa certa tarde de tempestade, o rapaz tentou tomá-la nos braços, mas foi atingido por um raio e caiu morto aos seus pés. Quando o prefeito soube, procurou Inês com humildade e lhe implorou que pedisse a seu Deus pela vida de seu filho. Ela, erguendo as mãos e voltando os olhos para o céu, orou para que Nosso Senhor trouxesse o rapaz de volta à vida terrena, mostrando toda a sua misericórdia. O rapaz voltou e, percebendo a santidade de Inês, se converteu cristão. Porém, seu pai, o prefeito, viu aquela situação como um sinal de poder dos cristãos e resolveu aplicar a perseguição decretada por Diocleciano, de modo implacável. Inês, segundo ele,
fora denunciada e por isso teria de ser enviada para a prisão. Mesmo assim, ela nunca tentou se livrar da pena em troca do casamento que fora proposto em nome do filho do prefeito e muito menos negou sua fé em Cristo. Preferiu sofrer as terríveis humilhações de seus carrascos, que estavam decididos a fazê-la mudar de ideia através da força. Arrastada violentamente até a presença de um ídolo pagão, para que o adorasse, Inês se manteve firme em suas orações a Cristo. Depois foi levada a uma casa de prostituição para que fosse possuída à força, mas ninguém ousou tocar sequer num fio de seu cabelo. Saindo de lá na mesma condição de castidade que chegou. Cada vez mais a situação ficava fora do controle das autoridades romanas e o povo estava se convertendo em massa. Para aplacar os ânimos, Inês foi levada ao circo e condenada à fogueira. Mas o fogo prodigamente se abriu e não a queimou. Assim o prefeito decretou que fosse morta por decapitação a fio de espada, naquele exato momento. Foi dessa maneira que a jovem Inês testemunhou sua fé em Cristo. Seu enterro foi um verdadeiro triunfo da fé. Seus pais levaram o corpo de Inês e o enterraram num prédio que possuíam na estrada que de Roma conduz a Nomento. Nesse local, por volta do ano de 354, uma basílica foi erigida a pedido da filha do imperador Constantino, em honra à santa. Trata-se de uma das mais antigas de Roma, na qual encontram-se suas relíquias e sepultura. Na arte, Santa Inês é comumente representada com uma ovelha e uma palma, sendo que a ovelha sugere sua castidade e inocência. Sua pureza martirizada faz parte até hoje dos rituais da Igreja. Todo ano, no dia de sua veneração, em 21 de janeiro, é realizada na Basílica de Santa Inês, fora dos muros do Vaticano, uma missa solene, onde 2 cordeirinhos brancos ornados de flores e fitas são levados para a celebração, para o celebrante os benzer. Depois, os mesmos são apresentados ao Papa, que os entrega a religiosas encarregadas de os guardar até a época da tosquia. Com sua lã são tecidos os palhos, que na vigília de São Pedro e São Paulo são colocados sobre o altar da Basílica de São Pedro. Posteriormente, esses palhos são enviados a todos os arcebispos do mundo católico ocidental e eles os recebem em sinal da obediência que devem à Santa Sé como centro da autoridade religiosa. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos
dai-nos, ao celebrar o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doença entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haviam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje nos apresenta Jesus desafiando tudo aquilo que era um pensamento opressor, pois não se dobrava diante dos acordos nem dos juízes dos homens. A cura e a libertação do ser humano são primordiais no plano que o Pai traçou para que ele tenha uma vida digna. Jesus também hoje desafia o mundo a fim de nos curar. A mão seca daquele homem é hoje a nossa cegueira espiritual, é a nossa falta de caridade com o próximo, é a nossa impotência diante do pecado, é a nossa indiferença, egoísmo, tudo que nos faz defeituosos, que nos enfeia a alma e, consequentemente, distorce as nossas boas ações. Estende a mão, disse Jesus àquele homem, e também é o que ele nos diz. Apresenta o teu defeito, revela a tua dificuldade, abre a tua boca, confessa o teu pecado e eu te curarei e te libertarei. Farei de ti uma nova criatura. Mas para isso, nós precisamos reconhecer que temos defeitos e que precisamos de cura, que precisamos
de uma libertação vinda única e exclusivamente de Jesus. Às vezes, nós refugiamos sob uma capa e não reconhecemos as nossas deficiências, não reconhecemos as nossas necessidades e não temos humildade para se aproximar de Jesus e encará-lo. Não conseguimos cura e continuamos como o homem da mão seca, perdidos no meio da multidão e preocupados com o que poderão dizer de nós, se souberem das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas impotências. Jesus quer nos colocar no centro como seus colaboradores, curados e apresentados e apacentados pelo seu amor, pela sua graça. Portanto, façamos nós isso hoje. Apresentemos a Jesus aquilo que somos. Ponhemo-nos no centro da sala e admitamos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Ele quer nos curar. Ele quer nos libertar. Aí há uma pergunta: será que existe algum dia em que não nos é permitido fazer o bem? Será que há um dia que não nos é permitido estar na presença de Jesus? Portanto, a partir deste santo evangelho, aprendamos a abrir o nosso coração a Jesus e nos entregarmos a Ele. Ele é o centro de tudo. Ele pode tudo para conosco. Na nossa fraqueza, na nossa limitação, na nossa necessidade, Ele é a força restauradora, a força que cura, a força libertadora para nos impulsionar na vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Inês, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.